Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vocês estão bem? E eu também estou bem. Cansadinho, mas feliz por essa oportunidade que o Senhor me concede de estarmos juntos. Eu aqui pela primeira vez. Eu falei com o mestre pastor Adson Belo, eu falei para ele, amigo, o meu sentimento é o sentimento de Jesus, quando ele senta naquela mesa tão fatídica, ele indo para a cruz, né, confirmar o propósito a qual ele descer aqui, e ele diz para os seus discípulos: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, eu desejei muito estar com vocês aqui, uma alegria imensa. Eu quero tecer gratidão a Deus pela minha vida e tecer gratidão a Deus pela vida dessa igreja, pela vida dos irmãos, todos os alunos desse instituto que tem abençoado não só o Brasil, mas o mundo, né? Deus abençoe grandemente a todos os professores, mestres, todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho maravilhoso, os alunos, que o eterno Deus os abençoe grandemente. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Enquanto você abre Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adson, pela vida da pastora Alba. Obrigado, amigos, é uma alegria servi-los. Deus abençoe. Eu estava ali sentado ouvindo o pastor Fausto, eu falei: tem alguém que possa me levar para casa agora? Tem alguém que arruma um Uber para mim aí, que eu preciso ir embora? Ficou estreito para nós, né? Não é fácil não, irmãos. Que Deus nos dê graça. Deus abençoe Fausto. Que o eterno Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. A todos os alunos que acompanham também, que estão online nos acompanhando, Deus abençoe grandemente. Tem alguém aqui que me acompanha nas redes sociais? Tem alguém? Ó, que bacana, um número muito bom. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado. Você que ainda não acompanha, depois você vai me achar lá todo dia, todos os dias, às 10 da manhã e às 18 horas da tarde, tem um devocional meu nas redes sociais. E graças a Deus, são mais de 50 milhões de pessoas alcançadas a cada 30 dias nas redes sociais. E eu sou agradecido a Deus por ser apenas um instrumento na mão dele. Ser instrumento de Deus é entender que nós somos ferramentas na mão dele. E assim como nós somos ferramenta, ele também nos dá ferramentas. E essas ferramentas, elas servem para alguns ciclos e para algumas estações. Observe que Davi teve várias ferramentas nos ciclos a qual ele foi se movimentando. A única ferramenta que Davi começou com ela e terminou com ela foi a harpa, porque a harpa tinha a ver com quem ele era de fato. A harpa tinha a ver com o adorador que ele era. Então eu louvo a Deus porque eu tenho sido uma ferramenta dele para esse tempo, para essa geração, assim como todos vocês que estão aqui, e que ele continue abençoando vocês grandemente. Quem achou Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E você diz amém? Amém. Essa é uma fala de Jesus. E Jesus está deixando claro sobre uma virtude que seria derramada, sobre um poder do Espírito que seria derramado sobre a igreja primitiva. É interessante que Jesus disse que essa virtude viria e faria com que essas pessoas se movimentassem em alguns espaços geográficos. O texto diz: vocês receberão poder, esse poder vai descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas. Ou seja, o derramamento do Espírito, ele vem para gerar movimento. O derramamento do Espírito
ele desce para gerar movimento, e esse movimento vai fazer com que essas pessoas que recebem essa virtude se movimentem em alguns espaços geográficos. O derramamento do Espírito Santo é para gerar movimento. E eu quero falar essa noite subalterno ao tema se movimentando na direção do Espírito. Se movimentando na direção do Espírito. Um dos grandes desafios que nós temos não é receber uma palavra. O desafio que temos é caminhar na palavra. Porque eu prego para pessoas aqui, eu estou falando com pessoas aqui que há muitos anos Deus fala com você. Muitos anos. Tem gente aqui que estava no ventre da mãe e Deus já falava com seus pais ao seu respeito. Você é fruto de promessa. Ou seja, Deus já falava com os seus pais. Você é uma promessa prometida aos seus pais, assim como eu. E nós recebemos essas palavras e temos o desafio de caminhar nelas. Temos o desafio de fazer com que essas promessas se tornem reais nas nossas vidas. E esse é realmente um grande desafio. Se movimentar em direção às promessas. Porque o desafio não é receber. Receber a gente recebe. Deus vai confirmando ao longo da nossa jornada, ao longo da caminhada com Deus, Deus vai confirmando essas promessas à medida que a gente vai se movimentando. Mas existem momentos que a gente se vê aquém, ou se vê distante. Existem momentos que parece que está tudo muito longe. Porque dentro desse processo que vai nos conduzindo, a gente tem o desafio de entender. E para receber essas promessas, ou para vivenciar essas promessas, nós temos que entender. Eu queria ler um texto com você, rapidinho, Mateus capítulo de número 13, verso de número 19. Um dos textos que eu mais amo na palavra de Deus. Mateus capítulo de número 13, 19. Olha que interessante. Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E ele diz assim, ó: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está dizendo, Jesus está deixando claro que existem pessoas ouvindo, mas essas pessoas não estão entendendo. Jesus está falando sobre o reino, sobre a mensagem do reino. Ele está dizendo assim, ó: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Ou seja, o desafio não é vir ouvir. Ou seja, o desafio não é ouvir, o desafio é entender. O desejo de Jesus é nos tirar do nível de ouvintes e levar-nos para o nível de entendedores. Porque Jesus está dizendo aqui, ó, existem pessoas ouvindo. Aí você fala assim, mas pastor Júlio, pode alguém estar num ambiente desse e não entender? Deixa eu te falar, num cemitério dessa cidade, nos cemitérios dessa cidade tem restos mortais de pessoas que passaram uma vida dentro de uma denominação e não entenderam nada. Lembra do eunuco da rainha de Candace? Ele foi para o templo, adorou, estava com os pergaminhos no colo, lendo, e ele não estava. Mas pastor Júlio, tem 30 anos que serve a Deus. O filho pródigo tinha tempo de casa. O irmão do filho pródigo tinha tanto tempo que ele enquadrou o pai. Eu te sirvo há tantos anos. E o pai olhou para ele e disse: você não entendeu que seu irmão acabou de chegar, entendeu? Seu irmão acabou de voltar, entendeu? Eu te sirvo há tantos anos. Então é que é da carteirada. Eu te sirvo há tantos anos. O pai olhou, mas você não está entendendo. Porque tem a ver com entendimento. Então receber uma promessa não quer dizer muita coisa. O que vai definir se você vai viver essa promessa é o seu entendimento. Aqui que pega. Todos os que ouvem, quantos alunos matriculados ouvindo, quanta gente vindo para a igreja ouvir. Mas o reino, a mensagem do reino não é para os ouvintes, a mensagem do reino é para os entendedores. Por que, pastor? Olha aqui para mim. Você não pode tomar posse daquilo que você não entende.
Vou repetir, você não pode tomar posse daquilo que você não entende. Você não pode usufruir daquilo que você não entende. Você não pode viver os mistérios de Deus, no reino dele, se você não entende. Tem coisa que Deus só vai deixar você provar se você entende. A pergunta não é o quanto você ouve, a pergunta é o quanto você entende. Mas pastor Júlio é estudioso da palavra. O camarada estava lendo o livro do profeta Isaías, eu não entendia. Então, o reino de Deus é para aqueles que entendem. E olha o que Jesus diz, olha o texto, caminha comigo no texto. A todos os que ouvem a palavra do reino e não entendem, vem o maligno e... Sabe o que Jesus está dizendo? A palavra arrebata aqui é rapto, roubo. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que você ouve e não entende, o diabo te leva. Lê o texto. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que você ouviu e não entendeu, o que acontece? Existe um cofre no reino, e a chave desse cofre é entendimento. Está para nascer o demônio que rouba aquilo que você entendeu. Não tem Satanás, não tem capeta, não tem crítica, não tem calúnia. Pode pegar seu nome, colocar na boca do sapo, o sapo vai ter indigestão. Pode fazer o que for, pode para a esquina bater tambor. Se você entender, não tem Satanás que roube aquilo que Deus te deu. Aí a pergunta, você é um bom ouvinte ou você é um bom entendedor? A pergunta é, você ouviu? Então Jesus está dizendo que vocês vão receber a virtude do Espírito e vão se movimentar. Vamos caminhar. Eu amo Paulo. E depois de ter ouvido essa exposição acerca de Paulo aqui, fica difícil, mas vamos caminhar junto aqui. Eu amo Paulo porque Paulo é aquele que foi chamado para furar a bolha. É Paulo que fura a bolha. Pedro fala para dentro, Paulo fala para fora. Ele é aquele que fura a bolha. Ele é aquele que vai levar esse evangelho até os confins da terra. Ele vai alçar esse evangelho a um outro patamar, caminhando no legado de Jesus. E a Bíblia diz que depois que Ananias ora por ele, lá em Gálatas, capítulo de número 1, verso de número 17, diz que ele vai para o deserto. Ele vai para o deserto. Ele vai ali para a região da Arábia, vai ministrar. Só que em determinado momento parece que as coisas não fluem. Charles Swindoll diz que Paulo tem dificuldade de lidar com aquilo que recebe. Imagina a carga de revelação que Paulo tem. Há quem diga que Paulo ele se tornou cego naquele encontro com Jesus. A Bíblia deixa claro isso. Mas no meu entendimento, Paulo era cego. Ele começou a ver quando ele se encontrou com Jesus. Porque ali a ótica dele foi mudada. Só que a movimentação dele é poderosíssima. Ele vai para o deserto, volta. E durante 3 anos, segundo o escritor Charles Swindoll, ele tentou se conectar com a igreja. Durante 3 anos. Era um vai e vem frenético, tentando se encontrar. Só que o que acontece? O passado de Paulo perseguia ele ainda. Imagina a igreja para lidar com uma figura dessa. O cara tem sangue nas mãos, o camarada tem sangue nas mãos. O camarada segurou as vestes de Estevão quando Estevão foi apedrejado. O passado dele ainda cerca ele, e ele tem dificuldade de lidar com isso. E o que ele faz? Ele volta e se esconde em Damasco durante 13 anos. Olha a movimentação dele. 13 anos escondido. 13 anos. Nós precisamos entender. A movimentação, ela não começa na projeção, ela começa no esconderijo. Se você tem uma promessa da parte de Deus, você precisa compreender que antes de Deus te projetar, Ele vai te esconder. É essa a movimentação que a gente precisa entender. Essa é a movimentação do céu. Aleluia.
Essa movimentação do céu, Joquebede também fez. Ela escondeu Moisés durante 3 meses. Quando o menino cresceu, o que ela fez? Ela projetou. Então a movimentação é essa. Deus te fez uma promessa. O fato de Deus ter liberado uma carga de revelação sobre a sua vida não quer dizer que você está preparado para viver essa revelação. O fato de Deus ter liberado algo grandioso na sua vida não quer dizer que as coisas vão começar a acontecer a partir de agora. Geralmente é aí que piora. E aí o que acontece? Ele passa 13 anos escondido. Porque antes de Deus projetar, Deus esconde. Olha aqui para mim. Cuidado com o ministério precoce. Eu tenho dificuldade de lidar com gente que se projeta sem nunca ser projetado. Essa é uma característica de ministério precoce. Gente que nunca foi forjada. E você olha para as redes sociais hoje, que mais você vê. Outro dia me perguntaram, pastor Júlio, nós precisamos de mais aula de oratória. Eu falei, irmão, a gente precisa de mais aula de escutatória. Porque é muito mestre para pouco discípulo. A gente vive um tempo de muito mestre, muita gente querendo ensinar e pouca gente querendo sentar para aprender. Mas a sabedoria não está com quem está ensinando, a sabedoria está com quem está sentado ouvindo. Isso aqui é maravilhoso. Gente que se lança, gente que se projeta, gente sem história. Irmãos, olha aqui para mim. Tudo que é projetado sem ser moldado no esconderijo se torna precoce. E coisas precoces, elas não tem prazo de validade. Não vai longe. Não vai longe. Agora, quando você passa na olaria de Deus, na forja de Deus, 13 anos Paulo sendo moldado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tinha conhecimento teórico, só que agora a teologia dele vai ser revelada na prática, porque agora ele tem o Logos, mas agora ele vai receber o rema de Deus. Eu profetizo o rema de Deus na sua vida nesses dias. Eu profetizo o rema do céu nesses dias. Eu profetizo o rema do céu sobre a vida nesses dias. Só quem está escondido por Deus dá um brado de vitória aí. Aí Paulo passa 13 anos escondido. Um dia, tem movimento que Deus faz só para projetar alguém que ele precisa projetar. Lá em Antioquia, uma célula, se a gente pode chamar assim, o culto no lar, surge lá uma pequena igreja. Explode o movimento, explode. Quando chega no ouvido de Pedro, ele não coloca muita fé. Ele tem dificuldade de aceitar, porque os irmãos pagãos se converteram. Antioquia era um berço do paganismo. Os irmãos pagãos agora estão cheios de Deus. Pedro tem dificuldade. Aí Pedro, olha o que Pedro faz. Ele escolhe o obreiro mais simples da caravana dele, Barnabé. Sabe quem era Barnabé? Barnabé é aquele crente que acaba o culto, ele vai arrumar as cadeiras da igreja. Barnabé é aquele irmão que é servo, aquele irmão que não gosta de púlpito, não gosta de microfone, não gosta de ser visto, ele gosta de serviço. Barnabé é aquele irmão dos bastidores, ele é servo. Paulo chama ele e fala assim: Barnabé, vai lá em Antioquia ver como que está aquele movimento. Deixa Deus te usar lá. Barnabé, olha o tamanho da missão, treme na base, mas é obediente. Vai. Só que quando ele chega lá, ele fica assustado, porque o movimento é muito maior do que o que ele imaginava, eu não tenho dúvida. Quando ele vê aquele movimento todo, uma igreja pulsante, vibrante, um negócio assustador, um crescimento orgânico, aquela loucura toda, ele fala: não, isso aqui eu não dou conta. É tão bom o obreiro resolvido, né? Que não tenta fazer aquilo que não foi chamado para fazer. É tão bom o obreiro resolvido que tem a coragem de bater no peito e dizer assim: não fui chamado para isso. Barnabé sabe, ele sabe o lugar dele. Barnabé sabe exatamente o lugar dele. Ele lembra que lá na rua direita em Damasco tem alguém.
E ele sai do movimento e viaja. Ele vai até Damasco, chega lá, Paulo está costurando tenda, exercendo a vocação do pai. Ele aprendeu com o pai essa vocação, ele herdou do pai essa vocação. E ele está lá costurando tenda, dizendo: Senhor, quando vai chegar a minha vez? Quando vai chegar a minha hora? De repente Barnabé bate na porta da casa de Paulo e fala assim: Paulo, você está bem? Ô Barnabé, entra, vou passar um café para você. Que saudade. Ele fala assim, Barnabé olha para ele e diz assim: Paulo, você tem mensagem aí? Barnabé olha para ele, o Paulo olha para ele e fala assim: tem 15 anos que eu estou preparando mensagem. Meu iPad está cheio de sermão. Eu estou que não aguento mais escrever mensagem. É todo dia uma revelação. Barnabé olha para ele e diz assim: então traz o arsenal aí, vem comigo. E eles vão para Antioquia e ficam 1 ano sendo usado por Deus. Barnabé fluindo naquilo que foi chamado, e Paulo fluindo naquilo que foi chamado. Irmãos, quando nós estamos num lugar que Deus tem para nós, tudo flui. Quando você está no lugar certo, do jeito que Deus quer, as coisas fluem. Flui de maneira tão assustadora que aquilo se torna tão profético que Ágabo desce com uma palavra profética dizendo: vai haver fome sobre a terra. Deus usa Ágabo naquele movimento, naquele ambiente, e aquele ambiente se torna plataforma. Quem sabe Paulo estava achando que era Pedro que ia projetá-lo. Quem sabe Paulo um dia pensou: é a igreja de Jerusalém que vai me projetar. Não, Deus usou uma Antioquia como plataforma de lançamento para tirar Paulo do esconderijo. Irmãos, se você está no esconderijo de Deus, entenda: quem é escolhido por Deus, ele não precisa se projetar. Davi não entregou currículo. Eu amo isso. Davi não saiu erguendo bandeira: estou aqui, chegou minha vez. Ó pastor, eu queria que o senhor soubesse, eu e a minha esposa, a gente é muito usado por Deus. Não precisa. Quem é não fala de si. Quem é não exalta. Quem é não anda por aí batendo carteirada de obreiro em ninguém. Quem é não anda por aí dizendo: eu sou fulano de tal, eu sou meu. Quem é, quando ele chega, o servo de Deus, tem gente que nem o nome dele sabe, mas sabe que ele é aquele que jorra água na mão do profeta. Eu não sei o nome dele, mas eu sei que ele jorra água na mão do profeta. Ele é servo. Quem crê nisso, glorifica o nome. Eu estou tentando não pregar, mas isso aqui é muito profético. Segura aí, não posso pregar. Quero que vocês anotem. Aí escuta só. A Bíblia diz que Paulo começa a se movimentar. Ele começa dali, ele começa a viajar. Deus começa a usar Paulo por vários lugares, até que chega um momento que Paulo, impelido pelo Espírito, ele deseja voltar para Jerusalém. O texto, lá em Atos capítulo de número 19, verso de número 21, Atos 19 e 21, fala que Paulo resolve no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, eu preciso também ir a Roma. As movimentações de Paulo agora são todas muito meticulosas, são todas muito, as movimentações de Paulo são tudo, muito calculado. Pastor Fausto falou aqui, o mestre falou agora há pouco aqui para nós, sobre essa estratégia dele de começar nas capitais e ir descendo para as demais províncias. Ele tinha toda essa estratégia, e ele agora decide ir para Jerusalém, no espírito, ele decide ir para Jerusalém. Só que quando ele decide, ele está em Éfeso, e na decisão que ele toma de se movimentar, um levante acontece lá em Éfeso. Quem é estudioso da Bíblia aqui sabe, vocês que são estudiosos sabem. Um ourives maluco chamado Demétrio se levanta contra ele.
porque o evangelho que ele carregava estava dando prejuízo. O templo de Diana estava tendo problema com a arrecadação. E Paulo foi achincalhado. Os próprios discípulos, os próprios amigos de Paulo disseram: Paulo, não prega no teatro, não vá pregar lá. Se você pregar lá, você corre risco de sair algemado. Vai não, você não pode pregar lá. E Paulo doidinho para isso. Só que Paulo, ele é um bom ouvinte. Ele é um bom ouvinte. Nisso Deus levanta anônimos para proteger Paulo. Um desses anônimos é um funcionário da prefeitura lá. Ele levanta e protege Paulo. Mas mesmo nessa proteção, Paulo decide não ficar em Éfeso. Paulo se movimenta. Ele: não posso ficar aqui. E ele vai, ele parte. Só que a decisão de ir para Jerusalém já estava tomada. Aí olha que interessante, eu estou falando sobre movimentação. Atos capítulo de número 20, verso de número 16. Caminha comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 16. Diga comigo: Paulo está indo para Jerusalém. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Paulo já tinha decidido no Espírito. Ele já tinha acordado com o Espírito Santo: eu vou para Jerusalém. Ele está acordado com o Espírito. Olha a movimentação. Ele precisa caminhar, mas ele resolve não aportar em Éfeso. Irmãos, olha aqui para mim. Ele já havia saído de Éfeso, praticamente depois do caos ser instalado lá. E ele agora precisa ir para Jerusalém, e ele resolve não voltar em Éfeso. Para ir para Jerusalém, ele resolve não aportar em Éfeso. E Éfeso, você que conhece a história sabe, era onde estava o templo de Artemis. O templo de Diana estava lá. Éfeso era uma grande metrópole. Nos nossos dias é como se fosse uma espécie de Dubai, guardado as proporções, mas para a época era uma riqueza absurda. Éfeso era uma grande metrópole, uma cidade muito rica, abastada. A noite de Éfeso era sedutora, convidativa. Só que Paulo está indo para Jerusalém, e o que ele faz? Ele não pode se aportar em Éfeso. Eu já saí de lá, eu passei de lá, eu passei lá. O caos foi instalado, eu tenho que ir para Jerusalém. Para que voltar? Todas as vezes que Deus te der uma direção, todas as vezes que você for se movimentar na direção de Deus, você vai ter que fugir das distrações de Éfeso. A direção que Deus te dá faz subir o nível da distração ao seu redor. Isso aqui me pega. Eu vou para Jerusalém, está acordado, eu preciso ir para Jerusalém, está decidido, eu decidi no Espírito, está tudo certo, eu tenho uma direção de Deus, mas não dá para ir para Éfeso. E o texto ainda diz: pois não queria demorar-se. Para que perder tempo na Ásia? Irmãos, olha aqui para mim, lindos do Senhor Jesus. Cuidado com a distração. Mas pastor Júlio, distração só pega quem não tem o que fazer. Deixa eu te falar, tem gente que está cheio de compromisso distraído. Tem distração que tem o poder de roubar o nosso melhor. Lembra de Marta? Lembra de Sansão? Porque Dalila não era inimiga de Sansão, era só a isca. Era só a distração. E distração é a isca do maligno para nos tirar da direção que Deus nos deu. Se eu pudesse deixar uma mensagem, uma só, seria essa. Uma palavra seria essa: fuja da distração que rouba de você a direção que Deus já te deu. Tem muita gente habilidosa. Olha aqui, você já reparou que tem gente que tem uma habilidade absurda? Tem gente que tem uma potência. Tem gente, amigo, tem gente que tem um dom, uma vocação, um chamado de Deus grandioso, mas já reparou que não sai do lugar?
E tem gente que às vezes não tem a grandiosidade do chamado dele, não tem o dom, não tem a vocação, não tem tudo aquilo que cerca aquela pessoa, mas foi mais longe. Já entrou em crise com Deus a ponto de dizer: Senhor, fulano não tem o que eu tenho, está mais longe. Às vezes a gente acha que é culpa de Deus. Tem gente que é muito, tem gente que Deus depositou muito, mas não sai do lugar porque está distraído. E gente que se distrai, é gente que não entendeu que para tomar posse do que Deus tem para nós, para chegar em Jerusalém, para cumprir o que o Espírito colocou no nosso coração, nós precisamos de perseverança. E todo perseverante, ele tem uma característica: perseverante, ele tem um nível de foco absurdo. E ele não tem tempo para perder com as distrações. Você sabia que tem batalhas que são perca de tempo? Às vezes você está orando e dizendo: Senhor, me tira dessa batalha, ou Senhor, me dá vitória nessa batalha. E Deus está dizendo: não foi eu que te mandei lutar ela, sai daí. Senhor, me dá vitória nessa guerra. E Deus está dizendo: eu não dou. Como que eu vou te dar vitória numa guerra que eu não te coloquei? Sai daí. Existem batalhas que a gente é perca de tempo. Existem lugares, Éfeso. Para que voltar num lugar que já o caos está instalado? Para que perder tempo num lugar que mina a sua identidade, rouba de você o melhor? Tem gente que não pode ver uma mensagenzinha no grupo do WhatsApp da família que entra para arrumar briga. Tem gente que sabe, Deus depositou algo grande para ele e não sabe escolher as suas batalhas. O sábio sabe escolher o que merece o seu tempo. O sábio sabe escolher aquilo que merece a sua energia. Sabe por que Davi saiu daquela batalha com Golias sem a espada? Ele matou Golias com a espada, mas ele saiu daquela batalha sem espada, porque se ele sai com a espada, ele mata Saul. Tem batalha que a gente tem que sair desarmado e deixar na mão de Deus. Saul problema de Deus. Existem batalhas que Deus vai dizer luta, mas existem batalhas que Deus vai dizer sai. Faz de conta que você não viu. Ignora aí, faz de bobo. Seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Não dá para perder tempo para ir em Éfeso. Não dá para perder tempo na Ásia. Não dá para ficar em Éfeso. Não dá. E o texto continua dizendo que ele se apressou, ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes. Ele tem uma data marcada. Ele se apressa. Gente, se Deus, olha aqui para mim, tenha pressa para tomar posse daquilo que Deus tem para você. Pastor Júlio, você está com pressa? Eu estou com pressa para viver o que Deus tem para a minha vida. Eu não tenho tempo, como diz Ana Paula Valadão, não tenho tempo para perder com ressentimento, porque eu entendo que Ele me ama. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso? Se apressa. Fala para esse irmão que está do seu lado: se apressa. O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado o seu tempo? Já reparou que há um entendimento que faz a gente remir o tempo? Tem gente perdendo tempo com coisas que há 10 anos atrás você também perdia. Só que com o tempo você vai amadurecendo, e o amadurecimento faz você não perder tempo com algumas coisas. Porque a maturidade, por que Jesus disse que o entendedor no reino de Deus, ele é útil? O diabo não rouba ele, porque quanto mais você entende, mais maduro você se torna. A maturidade tem a ver com entendimento. Outro dia eu estou pregando num evento, estou pregando num congresso de jovens, uma conferência de jovens. Quando a gente fala assim outro dia, o pregador falou outro dia, mas faz tempo.
Aí eu estava ministrando num evento, aí tinha uma jovem assim, e sabe, final de conferência, aquele negócio todo, um poder de Deus, o louvor entrou pesado, e tinha uma jovem, pastor, gritava atrás do retorno. E ela me chamando, eu falei, que foi, filho? Ela falou, eu preciso me confessar. Eu falei, e eu sou padre. Ela falou, não, aqui está pesado, eu preciso. Eu falei, põe para fora. Ela disse, pastor, eu não participei da conferência com os jovens e eu estou aqui tomado de culpa. E eu abaixado ouvindo ela, eu falei, por que você está com culpa? Eu não participei da conferência porque eu não gostei da camiseta que escolheram. Não, você ri, é o que mais tem. Tem gente perdendo o reino de Deus por coisa. Tem gente perdendo o melhor de Deus. Aí você vai ver, tem 20 anos, filha de crente, nasceu no lar cristão. Geralmente é assim. Perdendo tempo com coisa fútil. Umas futilidades. Tem gente que não cresce, não desenvolve, não sabe, não amadurece. Aí o herdeiro, ele não toma posse, por quê? Porque ele é menino. E o menino, enquanto ele for menino e ele não amadurecer, ele é como escravo, ele é como os servos, ele é como os serviçais da casa. Mas quando ele amadurece, tem coisa que Deus vai dar para nós só quando a gente amadurecer. E eu quero profetizar isso no seu espírito. Pega, eu profetizo que ainda nos próximos 6 meses você vai amadurecer e vai crescer o que você não cresceu nos últimos 10 anos. Eu vou repetir, eu pego essa palavra para mim essa noite. Nos próximos 6 meses você vai amadurecer e vai crescer o que você não cresceu nos últimos 10. Tem alguém sentindo isso, que isso já está acontecendo? Eu profetizo que Deus vai te esticar, Ele vai te alargar. Haverá expansão na sua mente, e uma mente expansiva nunca mais volta a ser a mesma. Sabe quantos dias levou para tirar o povo do Egito? 26 horas. Os historiadores divergem. Entre 24 e 26 até 27 horas para sair aquela multidão do Egito. Você acha que Deus deu trabalho para tirar aquele povo do Egito? Sabe quanto tempo demorou para tirar o Egito de dentro do povo? Em torno de 26 horas aproximadamente para tirar a multidão do Egito. Mas para tirar o Egito dentro do povo, para mexer com o entendimento, 40 anos. A gente está querendo crescer aqui, e Deus está dizendo, crescimento em sua mente, para de perder tempo, foca aqui, o crescimento é aqui. Aleluia, transformai-vos pela renovação do vosso. O Paulo que escreve isso aos Romanos é o Paulo que viveu essa expansão. É o Paulo que viveu essa expansão. E eu gosto, como diz o pastor Fausto aqui, Paulo nunca se vitimizou. A expansão mental dele é tão grande que ele nunca disse, é o Paulo preso por conta de Roma, é o Paulo preso por conta disso, daquilo. Não, é o Paulo preso. Aleluia. Aleluia, não é a circunstância, é sobre ele, é sobre ele. A porta fechada é ele, e a porta que se abre também. Tem fartura na mesa é ele, não tem fartura na mesa é ele também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos caminhar. Atos capítulo de número 20 e 22. Atos capítulo de número 20 e 22. Diga comigo, Paulo vai para Jerusalém. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém. Ele gosta de ficar repetindo. Ele tem a necessidade de ficar falando a direção que Deus deu. Ele não fica pedindo para Deus falar, ele fica falando para ele mesmo, para ele não esquecer.
E agora eu, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que vai me acontecer. Isso aqui mexe comigo. Então, a gente está falando sobre entendimento, se movimentar com entendimento, se movimentar compreendendo. Ele está ligado no Espírito, não sabe o que vai acontecer. Por que você acha que toda decisão Deus tem que descer para você e revelar o que vai acontecer? O camarada está conectado com o Espírito e não sabe o que vai acontecer. Tem gente que Deus tem que descer. Irmão, sabe qual é o nosso problema? Você está dentro da casa do Pai, você pertence ao reino, você fica pedindo para Ele tudo que você vai fazer. Ai, Pai, você fica dentro de casa dizendo: Pai, posso pegar água? Você fica dentro de casa o tempo todo dizendo: Pai, posso dormir? Pai, posso fazer isso? Pai, você está na casa do Pai. No reino de Deus também é a mesma coisa. Tem porta que você está pedindo para Deus abrir, Deus está falando: a chave está na sua mão, abre. Tem porta que você está aqui dizendo: Senhor, abre a porta para mim. Deus está dizendo: eu já coloquei autoridade. A chave da autoridade está na sua mão, acessa. Tem culto que você entra aqui esperando algo de Deus, que é Deus que está esperando algo de você. Tem culto que você entra aqui dizendo: Senhor, me dá uma resposta, e Deus está dizendo: seja você a resposta. Aí você fica jogando, aí a gente fica jogando tudo para Deus. Senhor, abre a porta, e Deus está dizendo: já te dei as chaves, acessa. Quando eu entendi isso, minha mente, porque eu aprendi que amadurecimento gera intencionalidade. Vou repetir: amadurecimento gera intencionalidade. Para de espiritualizar a movimentação e começa a se movimentar. Propósito não se entende antes do caminho, propósito se entende no caminho. Aleluia! Cada passo que eu dou é uma certeza que Ele me dá. Até nas conexões você precisa ser intencional. Me permite, eu sei que os teólogos, eu sei que vocês são teólogos, eu sei disso, e a gente caminha na mensagem. Pastor, não pode fugir da mensagem, você está aqui, eu sei. Eu vou dar só uma escapadinha, me permite, com muito carinho. Só uma escapadinha. É porque, pastor, você está em Maria, vai falar de Moisés, aí depois o senhor vai lá, começa a andar na Bíblia. Só uma brechinha. O anjo mandou Maria se encontrar com Isabel. O anjo só disse isso: ó, Isabel, a tua prima, está grávida de 6 meses, porque para Deus nada é. Quando Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo o seu propósito, sabe o que o anjo fez? Sabe o que quando o anjo se ausentou, Maria preparou a mala, e ó, o anjo disse: Maria, vai se encontrar com Isabel, Maria vai fazer network com Isabel, Maria vai se conectar. Quem entende, não precisa Deus ficar mandando ele fazer o que. Não. Ela ó para a casa de Isabel. Quando ela chegou na casa de Isabel, o que Isabel estava gerando se comunicou com aquilo que ela estava gerando. Ela disse: não, tem coisa de Deus aqui. Tem algo de Deus poderoso aqui. A conexão do céu gera até testificação do Espírito. Sabe o que a gente precisa? Discernimento. Deus não vai te dar direção, mas vai te ajudar a discernir quem é e quem não é. Eu profetizo o discernimento do Espírito. Quanto mais você amadurece, mais discernimento do Espírito você tem. Não preciso ficar falando para mim que o anjo desceu e falar para mim que o fulano é treva. O Espírito já testificou. Eu não preciso ficar, não, que o Espírito chega e fala assim para mim: filho, ó, está acontecendo. Não, irmão, quem tem discernimento do Espírito está vendo a serpente por trás daquela. O que Paulo está fazendo? Se movimentando. E o texto é tão poderoso que diz assim, que ele não sabe o que vai acontecer. Só que olha que maravilha, ele diz assim, ó, impelido pelo Espírito. A palavra impelir aqui no grego fala sobre uma conexão de escravidão. Ele está dizendo assim:
um nível de conexão que eu tenho com o Espírito me leva para um lugar que eu não sei o que vai acontecer. A gente não precisa saber o que vai acontecer. A gente só precisa entender que o nosso nível de conexão com Ele tem que ser maior do que as incertezas dos que estão por vir. Eu não sei o que vai me acontecer, mas eu estou tão dependente dEle, eu estou tão dependente dEle, eu estou num nível de conexão dEle, com Ele absurdo, que eu não preciso que Ele me fale o que vai acontecer, eu topo. E eu te pergunto, você tem coragem de se movimentar no incerto? Porque como que a gente que acha que vai acontecer? É o anjo, falando de Maria, o anjo descendo para Maria, dizendo assim: Maria, a gente queria que fosse assim, ó. Ô Maria, vim trazer um problema para você. Fala, anjo. Ô Maria, é o seguinte, você vai gerar. Qual que é o maior rei de Davi? Qual que é o maior rei de Israel? Davi. Então Maria, você vai gerar alguém maior que ele. O trono de Davi vai ser dele. O reinado dele será grande, não terá fim. É grandioso. Só que tem um porém, o Zé vai ter dificuldade de entender isso aí. Mas fica tranquilo que eu vou falar com o Zé, vou conectar você ao Zé. Não, fica tranquilo, eu vou gerar uma conexão aqui, vou estabelecer vocês dois. Fica tranquilo, só que mesmo assim Herodes vai lançar uma sentença. E eu vou ter que esconder vocês. Vou esconder vocês no Egito. Depois vocês vão gerar esse menino, você vai conceber esse menino num estábulo. Vai procurar lugar na estalagem, não vai ter, é um coxo, é o que vai restar. Nesse coxo você vai gerar um menino. Esse menino vai crescer com você. E vai chegar um dia que você vai ver ele no templo, sentado com os grandes mestres. E os mestres vão sentar, porque ele vai ficar de pé para ensinar. Você vai entrar em crise com ele, porque ele não vai te chamar de mãe, ele vai te chamar de mulher. Você vai tentar achar o seu lugar no ministério, vai tentar se encaixar com ele, não vai dar certo. Maria, topa o desafio? Se ele desce e revela tudo para você, você não vai não, tio. Você não vai não. Mas como que é a mensagem do anjo? Olha como que é a mensagem: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Por que, pastor Júlio? Porque chamado não é peso, chamado é dádiva, chamado é presente, chamado é o melhor de Deus para você. Quantos recebem isso? Só quem pode agradecer a Ele por ter um chamado. Só o primeiro dia vai pipocar. Chamado não é peso, chamado é dádiva, é privilégio, é presente. Só quem pode agradecer ao Senhor pelo presente de ser chamado por Ele. Apesar das lágrimas, apesar do sacrifício, apesar das renúncias, você foi escolhido. Vai me acontecer, mas eu estou ligado no Espírito. Aumenta. Se Deus tem uma promessa grandiosa com você, não importa o futuro. Para de se preocupar. Esse coração ansioso vai te matar, tio. Relax. Calma. Olhai os lírios dos campos, olhai as aves do céu. Eu não sei o que vai me acontecer, mas olha o verso de número 22, caminha. Olha o verso de número 22, que poderoso, aleluia. Olha o verso 23, continua para mim o versículo seguinte. Eu já vou encerrar, essa era a hora de você dizer 23, por favor, vocês são lindos. Exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha. Mas espera aí, no versículo anterior, ele não sabe o que vai acontecer. Só que no versículo agora, ele sabe o que vai acontecer.
parece que é antagônico. No 22, ele está dizendo: o Espírito está me levando para um lugar que eu não sei o que vai acontecer. Olha o 23. Faz uma exegese aí. O Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Tem uma certeza aqui. Ou seja, no versículo anterior não tem certeza, agora eu tenho. Qual a diferença de um para o outro? É que no versículo anterior ele está parado. No versículo seguinte, ele está de cidade em... Meu Deus! O que você está dizendo, pastor Júlio? Enquanto você estiver estático, você não tem revelação. Porque parado, Deus não revela nada para gente parada. Gente parada, pastor Aldo, não tem revelação. Gente que fica estático, não sei se vou, se fico, não sei se vou, eu não sei se o chamado é para mim, não sei, não tem revelação. Só que de cidade em cidade, porque movimento gera revelação. Cada passo que eu dou com ele é uma certeza. Isso aqui me pega. Olha que presença do Espírito gera movimento. Princípio do Gênesis: o Espírito do Senhor pairava. Deus fala comigo de umas maneiras bem aleatórias. Eu estou assistindo lá o Gabriel Medina. E eu não sou de assistir TV, não fico em frente à TV, não tenho tempo, mas eu estou lá. Coloquei no Sport TV 2, está lá o Gabriel Medina. Aí o Espírito Santo querendo me dar umas respostas, diz para mim: presta atenção no movimento do surfista. O surfista lá em cima da prancha, olhando para a onda. E o camarada foi desclassificado porque não veio onda. Aí o Espírito Santo falou para mim: é habilidoso, melhor do mundo, bom no que faz, é fera, só que não tem movimento. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: filho, você tem oratória, você tem dicção, você tem conhecimento, você é um cara bom, você é bom. Só que tem um porém: se eu não fizer um movimento, você não sai do lugar. Porque não é sobre o seu dom, não é sobre a sua teologia, não é sobre o seu conhecimento, não é sobre a sua base teológica, calvinista, arminiana, não. É sobre o Espírito Santo. De cidade em cidade, olha aqui para mim. Não permita que nenhuma área da sua vida fique estagnada. Estagnação, água parada junta bicho. De cidade em cidade, o que Paulo faz? Movimenta. De cidade em cidade, o Espírito me revela. Quem está comigo, diga amém. Amém. Deixa eu ir para o final, que minha hora já foi. Atos 21, capítulo de número... Atos capítulo de número 21, verso de número 8. Diga comigo: Paulo vai para Jerusalém. Atos 21, verso 8. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Olha o 9. Filipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Irmão, dá uma olhada nesse texto aqui. Paulo foi para a casa de um camarada. Paulo foi para a casa de Filipe, que era um dos 7. Filipe era um grande evangelista. E dentro da casa do camarada tem 4 filhas. A palavra solteiras aqui também fala de pureza, fala de virgindade. Algumas traduções está virgens, porque fala de pureza. 4 filhas puras, que são profetizas. Imagina uma mesa aqui, pastor Fausto, imagina uma mesa com essas meninas. Imagina Paulo sentado: não, vamos comer um pão. Pão é o alimento mais simples da mesa do judeu. Vamos comer um pão. Senta, qualquer compartimento da casa com as meninas é um nível de revelação absurdo. Aí olha o verso seguinte, verso 10. E demorando-nos ali alguns dias. É interessante que lá na Ásia ele teve pressa. Só que agora na casa de Filipe, na Ásia, Éfeso, Ásia,
pressa. Casa de Felipe, se Deus está no ambiente, para que pressa de sair? E demorando-nos ali. Isso é uma casa profética, isso é um ambiente profético, isso tem movimentação de Deus. Eu tenho dificuldade com crente que não entende, crente que não entende, crente que não entende, que a hora que acaba culto, e culto acaba, que acaba é a reunião. Crente, adorador, vai para casa, ele vai dormir igual o salmista: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aí acorda pela manhã, acorda assim, ó: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam toda manhã. Se Deus está no lugar, eu estou esses dias pregando num lugar, a gente se depara com cada coisa, essas estradas. Aí eu estou pregando, me colocaram num hotel. Sabe essa cidade que tem a festa do boi? Aí eu fiquei no hotel e lá embaixo, 4 horas da manhã, um tal de Wesley, 4 horas da manhã, e eu tentando dormir, e aí lá embaixo o negócio pegando. Eu olhei, abri a janela, olhei para baixo, falei: meu Deus, doidinho para ligar para o pastor, falei: me tira daqui. Eu tinha que ministrar no domingo pela manhã, sábado, 3 e pouco da manhã, e aquele povo na festa não parava, aquele negócio todo. Aí o Espírito Santo falou para mim: filho, boa parte desse povo aí, quando se entrega para mim, não aguenta uma noite de vigília, não aguenta 1 hora de oração. Lá fora gritam, pulam, saltam e vem para cá. Não gosto de sentar do lado da irmã do coque, porque a irmã do coque é muito barulhenta. Não dou conta. A irmã do coque é glória a Deus, aleluia, não dou conta. Só que a irmã do coque já está ambientada com o céu. Porque o Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Serafins cantando ao redor do trono diziam: santo, 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 santo. Aleluia. Porque, pastor Júlio, o que mais vai ter no céu é glória a Deus e aleluia. E essa é minha raiz, irmão, não nego não. Outro dia olharam minhas redes sociais e falaram: pastor, eu achei que o senhor era coach. O irmão, nada contra, mas eu sou do manto, eu sou do glória a Deus e aleluia, eu sou das línguas espirituais. Se movimenta. Aí ele vai dizer assim: demorando-nos ali, caminha um pouquinho comigo no texto. Veio da Judeia um profeta chamado Ágabo. Reparou que uma casa profética atrai profetas? Me ajuda. Não, Felipe tem 4 filhas virgens. Aí desce Ágabo de novo. Lá em Antioquia, profecia, movimento de Deus, Ágabo desce. Olha aqui para mim, pastor Júlio, como que eu sei que uma casa é profética? Quando tem profetas descendo até ela. Eu profetizo que os fofoqueiros não vão suportar passar na frente da sua casa. Os caluniadores que falam mal da igreja, falam mal de pastor, falam mal da obra de Deus, não vão passar na frente da sua casa. Eu profetizo que a sua casa vai atrair profetas. Deus vai usar os seus filhos como profetas. Deus vai usar o seu marido como profeta, a sua esposa como profetisa. Pega no Espírito em nome de Jesus. Ágabo desceu e olha o verso 11. E aproximando de nós, pegou um cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou: assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Reparou que a mesma coisa que o Espírito revelou para Paulo, Ágabo desceu para confirmar. Porque quando Deus te dá uma direção, Deus te coloca no rumo da promessa, todas as palavras dele convergem para esse lugar. Deus nunca, olha aqui, Deus nunca vai te dar algo que te afaste dele e das promessas que ele tem para você. Eu vou repetir isso aqui. Deus é um pai que tudo que te dá te traz para mais perto dele. Eu estou falando de vontade, eu não estou falando de permissão, eu estou falando de vontade. Na vontade de Deus, tudo que Deus dá.
Deus fala, converge. Ágabo desce com uma palavra cirúrgica. Ágabo é profeta de Deus, o mesmo profeta que foi usado por Deus lá em Antioquia, para falar sobre a fome que iria vir. Agora é usado por Deus para falar, vamos fazer isso com Paulo. Só que quem está do lado do Paulo que se assusta. Olha o verso 12. Quando ouvimos estas palavras, tantos nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse para Jerusalém. Tem gente que tem dificuldade de aceitar a direção que Deus te deu. Tem gente que vai te ver caminhando em direção às promessas, vai olhar para você e dizer, vai não, é loucura. Imagina eu, Deus me tira do meu trabalho, me tira da CLT e fala, ministério. Meu pai ficou doido. Não, filho, você está maluco, vai não. Hoje meu pai compartilha minhas mensagens nos grupos, tira foto minha, para tudo quanto é lugar pregando. Eu falo, nem sempre foi assim, né, papai? Só que tem gente que tem dificuldade de lidar com a revelação que você recebeu. Eles estão dizendo, Paulo, não vá para Jerusalém. Mas olha a resposta de Paulo, verso de número 13. Eu estou acelerando para encerrar. Mas ele respondeu, o que estão fazendo eu chorar assim, partiu o meu coração. Eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Que nível. Irmãos, olha aqui para mim. A partir do momento que você entendeu, seu coração não tira você da direção que Deus te deu. Porque é a mente que governa. Esse mesmo Paulo não diz que Cristo é o coração da igreja. Ele diz que Cristo é porque cabeça fala de governo. É a minha mente e é o meu entendimento que governa as minhas emoções. E Paulo tomou a decisão aqui, ó. O que estão fazendo, chorando, tentando atacar o meu coração. Eu já estou decidido. Ele não decidiu aqui, ele decidiu aqui. E quando você decide aqui, irmãos, olha aqui, alunos, meus irmãos em Cristo, não é sobre argumento, é sobre posicionamento. Tem gente que é bom de argumento, faz textão e fica explicando. Não, só se posiciona. Não é sobre argumento, não adianta tentar convencer. Eu estou pronto. Ele está dizendo, nada do que vocês vão fazer ou estão dispostos a fazer vão me tirar da rota do que Deus tem preparado para mim. Olha o verso 13, verso 14, eu encerro. Como Paulo não deixou os persuadir, conformado dissemos, seja feita. Ninguém vai te persuadir, ninguém vai te tirar do chamado, ninguém vai te tirar da direção das promessas. Nada nem ninguém vai tirar você da rota do propósito. Quem entende isso, fique em pé. Aleluia, aleluia. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer seu coração, seu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer seu coração. Pega na mão do seu irmão que está do seu lado, eu vou orar e vou passar o microfone. Ninguém vai persuadir você. Nada, nenhuma palavra contrária, nada, nenhuma sentença, nada, nenhum trauma de infância, nada vai persuadir você. Eu profetizo que essa igreja vai continuar seguindo em direção ao propósito de Deus. A IMAF não é uma igreja para o Brasil, é uma igreja para as nações. Aleluia, eu sei que vocês estão assustados com o que Deus está fazendo. Aleluia, eu não sei se você consegue mensurar. Tem gente do mundo todo conectado com o que Deus está fazendo aqui. E é isso que Ele continuará fazendo. Há uma expansão e você faz parte dela. Há uma expansão do reino de Deus nesses últimos dias, onde estão os semeadores da última hora, onde estão os ceifeiros da última hora. Os campos estão brancos, a colheita está branca. Aleluia, aleluia. Onde estão os missionários?
Onde estão os pregadores, os evangelistas, os apóstolos, os pastores, os bispos, os profetas? Aleluia. Se você está aqui, feche seus olhos. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo tudo aquilo que Deus te confiou. Eu abençoo tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. E eu declaro Ele te moldando cada vez mais nesse processo que te conduz ao propósito. Eu não sei o que te espera, se prisões e tribulações, mas eu profetizo que Ele vai te fortalecer. Receba fortalecimento no Espírito. Receba fortalecimento no Espírito. Receba ativação profética. Receba ativação ministerial. Receba que Deus te use para o reino dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Quem pode aplaudir? Faz barulho. Faz muito